todas e todes muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. O meu nome é Cléo Cavalcante, eu sou uma mulher negra, tô com um vestido preto, tenho os cabelos curtos e castanhos e cacheados. Eu sou a Mônica Margarido, sou uma mulher preta, cabelos cacheados, pretos também até o ombro, tenho olhos castanhos, uso óculos e eu tô vestida com uma blusinha laranja, uma camisa por cima, em vários tons mesclados. O nosso enquadramento é pela cintura e estamos sentados no sofá amarelo. E esse é o primeiro episódio do nosso tão sonhado, tão aguardado, tão trabalhado podcast Gotímetro, o antirracismo nosso de todos os dias. E a ideia da gente ter feito esse podcast com esse nome, sobretudo, né? Gotímetro significa conta-gotas. E a gente sabe que ao longo da nossa vida e dessa civilização que é baseada, né, uma civilização escravocrata, a gente sofre racismos e micro-racismos todo santo dia. Se não sofreu ainda é porque não saiu de casa, Sim, infelizmente. No né? trabalho, no ponto trabalho. de ônibus, na rua. Como esse racismo, esse micro-racismo, ele acontece cotidianamente, o que a gente quis com esse podcast, na realidade, é trazer essas gotinhas, esses gotímetros, né, Mônica? A nossa vivência, a nossa experiência. Da nossa experiência. Porque eu não sei você, a gente vai chegar nisso em algum momento desse podcast, mas eu fui observando ao longo, né, da minha trajetória, da minha maturidade, do meu redespertar para me entender enquanto mulher preta, vamos dizer de 2018 para cá, que é tudo muito recente também, né? Até um certo tempo atrás a gente não falava sobre determinadas coisas, a gente não falava sobre o quão difícil é a maternidade, e a gente romantizava isso ainda. A gente não falava sobre direitos das mulheres tão abertamente quando a gente fala, e obviamente que a gente não falava também tanto quanto sobre racismos, né? Sim. Nosso lugar enquanto pessoas pretas, assim. Eu tenho para mim, através da minha experiência, que quando você compartilha algo, você consegue se escutar, você consegue organizar as coisas na tua cabeça e você consegue fazer essas análises, né? A ficha começa a cair, porque você vai se ouvindo, porque as coisas vão fazendo um sentido e isso vai começando a fazer sentido dentro Sim. da nossa construção. Sim, é uma coisa muito interna, mas eu acho que a gente, com isso, falando, a gente ajuda muitas outras pessoas, principalmente mulheres pretas como nós. Vamos falar um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, sobre como você se movimenta, como se coloca nesse mundo. Sou atriz, sou locutora, sou produtora cultural, sou sonhadora, por isso que eu tô aqui com você. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar e de estar com quem eu vejo que quer agregar ali, né? Por isso que a gente teve esse encontro, né? A gente tá o tempo todo conhecendo pessoas nessa nossa área, né? Cruzando caminhos, né? E cada vez mais a gente percebe como as pessoas vão só passando, é muito difícil quem fica, né? Hoje tenho alguns projetos, até talvez você não lembre, assim, mas há um ano atrás, mais ou menos, a gente teve uma conversa rápida e você falou pra mim, você precisa ter seus próprios projetos. Eu falei isso? A gente tava conversando sobre isso, e eu falei, eu tô sentindo isso faz um tempo, e você validou, você falou, realmente, você precisa, né? Hoje eu entendo e eu quero estar em lugares que me proporcionam trocas genuínas. Eu não aceito mais estar em lugares onde eu não me sinta acolhida, né, onde eu não me sinta bem e onde eu perceba que eu sou só mais uma ali, que tanto faz. Você sempre se entendeu como uma mulher preta ou descobriu no meio do caminho? No meio do caminho, com certeza. E eu nunca ouvi alguém responder o contrário disso, assim, que sempre soube. Não, porque é um processo mesmo e precisa ter aquela virada de chave, precisa ter aquela coisa que acontece que a gente realmente entende. Porque uma coisa é eu blá, 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 falar que entendo, né? E outra coisa é eu realmente entender. E eu entendi, acho que eu tinha uns 24 anos, foi quando eu sofri... Teve um caso de racismo dentro do ônibus. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Você é curitibana? Eu sou curitibana,
E não parece, né? Eu sou simpática, mas eu sou curitibana. Não sou eu que tô falando. Então, e aí teve uma repercussão muito grande, assim. E aí foi nesse dia que eu entendi. E o que aconteceu? Eu fiz uma denúncia, naquela época, imagina, eu tô falando, eu não vou dizer de quanto tempo eu tô falando, mas é bastante tempo. A gente já tinha redes sociais, não era como hoje, né? Era Orkut. Ela chegava fazendinha. Não, já tinha Facebook. Acho que o Orkut já era finado mesmo. Mas só para dizer assim que as coisas não eram como hoje, as coisas evoluíram. Que bom, né? Estão evoluindo, e tem muito que evoluir ainda, mas no sentido que as pessoas faziam as coisas e elas simplesmente conseguiam se esconder, mesmo com a internet, sabe, ampliando aquilo, né? Era diferente, não existiam leis que hoje existem, né? Não estou dizendo que funcionam, mas existem já, e já é, né, um caminho ali, Sim. né? Então eu fiz essa denúncia, assim eu fiquei me culpando por muito tempo, porque no momento eu não entendi o que estava acontecendo. Eu fui entender mesmo quando em casa eu vi, eu estava exposta na rede social, todo mundo estava sabendo, e daí é aquele momento que muita gente te apoia, muita gente aproveita o caso de racismo para ser racista também, valida, né, aquele episódio, né, e a coisa fica, eu diria que meio dividida, inclusive, né, não é... Então você teve uma exposição na rede social. Exatamente. Aconteceu. Eu tive, ao vivo também, foi racismo, mas no momento eu não entendi. Eu entendi, porque eu estava de costas, né, e alguma coisa acontecia, e eu, assim, meio que assim, parecia que era comigo, mas eu não tinha certeza. Daí naquela coisa, né, se não é, deixa eu pensar. Isso, então, e depois que eu fui entender, e daí eu fui buscar, né, buscar entender isso. Eu falei, caramba, eu não sou igual aos outros. Quem falou isso pra mim, quem me fez acreditar nisso, estava mentindo. Eu não sou igual. Eu tô sendo aqui, né, eles fizeram isso comigo porque eu sou uma mulher preta. E aí foi forte, né? Aí até hoje, né, é uma coisa que ainda embarga, assim, porque a gente não supera. A gente vai lembrar sempre que... A gente não vai ficar lembrando o tempo todo, porque a vida segue, né? Sim. Mas quando você lembra, é uma coisa que mexe com você. Mexe. Porque é uma merda, é uma coisa que você fala, eu não acredito que isso está acontecendo, assim, eu não aceito. Não mais, né? Então é aí que entra, né, essa nossa conversa toda, né? A gente não aceita mais e a gente quer falar sobre muitas coisas, né? Para nos curar, para ser cura para outras pessoas, de repente, para ajudar as pessoas nos processos delas, né? E para nos ajudar também, porque falar é importante. Você sabe quando que eu me dei conta, assim, que eu não ia carregar mais isso sozinha? Quando? Porque até então eu falava, ai, ok, eu nasci assim, vamos lá, tá, ok, e dói porque é muito invasivo. Sim. E dói porque é silencioso, e dói porque é violento, e dói porque você fala, por que eu tô passando por isso? E aí a única resposta é, eu estou passando por isso porque eu nasci com a pele preta. E isso não justifica nada, não justifica, né? E não sabe, não quantifica a quantidade de dor que isso traz por dentro da gente. Sim. Sabe? Eu já passei água sanitária na minha pele, Mônica, para ser da cor certa. Olha o nível de violência. A branquitude, ela é tão bem estruturada que ela inclusive aprisiona ela mesma, mas isso é assunto para os outros episódios. Sim. Assim. Mas eu me dei conta assim de que eu não queria. Isso já tinha caído a ficha, né? Uhum. Eu falei, eu não vou mais carregar isso sozinha. Porque ainda tem aquilo, né, você se expõe muito na rede e tal. Eu falei, dane-se, não vou carregar sozinha. Eu tava ensaiando, isso foi no ano passado. Tava ensaiando um evento grande na cidade e eu deixei o carro no estacionamento. E o cara foi racista comigo. E eu só fui me dar conta de que ele foi racista comigo quando eu cheguei. Assim, eu entrei no carro, saí, eu só queria entrar no carro e ir pra minha casa descansar. Na hora que eu saí do estacionamento, primeiro que eu já tinha gritado, já tinha falado, fala comigo, porque eu tenho cognitivo para falar com você. E aí, de repente, a ficha caiu.
foi racismo, porque ele tratou você assim, não a mulher que estava do teu lado. Exatamente, é isso que dói. É isso que dói. Porque E a você ficha, percebe. o que dói mais ainda é a ficha demorar a cair. Sim. Porque até então, boba, imagina. E a primeira coisa que as pessoas disseram, será? Será que foi? Elas invalidam já de cara, não tentam nem entender, né? Será que a pessoa não estava num bom dia? E aí eu bati o pé e falei, eu não tô maluca. E aí eu fui pra rede e falei. Sim. E aí quando eu falei sobre aquilo, a quantidade de gente que veio falar, nossa, eu não teria coragem. Nossa, o teu vídeo me deu coragem para tal coisa. Nossa, realmente você foi muito forte de trazer esse gatilho. E aí, né, tem aquela música da Rosiane Santos, que é Não Obedeço Mais. Essa ficha cair assim, não aceito mais. E dane-se, cara. Sim. E dane-se. Eu não deixo passar mais. É claro que eu tento fazer uma análise assim, tipo, gente, não posso achar que 99,9% das coisas é racismo, embora eu saiba que seja, mas tem um 1% ali que às vezes você mesma não tá num bom dia, mas ter consciência disso para identificar. Sim, acho que a gente já tem maturidade, a gente já passou por muito, né? A gente não quer fazer esse showzinho, né? Uma coisa que não aconteceu. Sim, se a gente não tiver certeza. Eu acho que é muito difícil a gente se enganar, porque a coisa geralmente a gente fala em racismo velado, né? Mas para nós ele é escancarado, porque a gente percebe, que nem você falou, você percebeu que ele tratou a moça do lado de uma maneira diferente e é muito nítido isso. Então não deixa margem nenhuma, né? Você não tá enganada. E aí uma vez se descobrindo essa pessoa preta, depois desse episódio, o que mudou? Olha, muda tudo, né? Muda tudo, porque eu vou até falar que eu passei a ter medo. Alguns medos que talvez antes eu não tinha. Eu costumo dizer que eu acho que eu estava bloqueada, achando que eu era igual a todo mundo, que eu tinha os mesmos direitos e de ir e vir, inclusive, que eu não tinha medo, que eu achava, não vai acontecer nada, né? Por que aconteceria? Por que a polícia me pararia? Por que eu sofreria racismo, né? E foi no momento que aconteceu isso, eu falei, não, é diferente comigo, eu sou uma pessoa preta, é diferente, eu preciso entender isso, né, para estar preparada, porque eu vou enfrentar isso todo dia, a partir de hoje. Eu já vim enfrentando, eu só não percebia, né, porque eu tenho certeza, aí veio toda aquela coisa desde criança, assim, na escola, aquela coisa... As memórias póstumas. Nossa, uma loucura isso, uma loucura, porque tanta coisa começa a fazer sentido e você entender um comentário, uma coisinha ali que parecia coisa boa, e você começa a entender, horrível isso, horrível. Eu falei, não vai ser mais igual. E aí você começa a ter medo por você, pelo teu filho, pela tua família, né, pelas pessoas ali que estão junto de você. Você percebe que qualquer um pode passar por uma situação dessa e de repente até não saber lidar, mas você quer ser a pessoa que quer saber lidar. Eu queria estar em lugares, mas eu entendi que ia ser diferente para mim estar nesses lugares, que eu ia ter que saber lidar, né, com determinadas coisas, não que eu teria que aceitar ou teria que concordar, mas eu ia ter que ter inteligência emocional, que é uma coisa muito difícil diante de um preconceito que você sofre, você é pega desprevenida, você não está esperando. Quem está esperando ser atacada por qualquer motivo que seja? Pela cor da minha pele, que eu não tenho nem, né, não poderia ter sido diferente, eu nasci assim, entendeu? Ninguém está esperando. E a gente começa a se armar, né, como pode, né, também não pode ficar paranoica, né, mas a gente tem que estar o tempo todo em alerta. Tem uma diferença entre ser paranoica e estar constantemente em alerta, que é a espinha constantemente ereta, porque quando a gente baixa isso daqui, é aquela história, né? Não sei se você conhece isso, assim, mas não tem... A vovó falava assim, que para girar a roda no sentido horário, você precisa de 300 pessoas. Mas se você soltar ela rapidinho, ela volta. Então, eu acho que é isso, né? Quando você assume essa consciência, você saber que é o tempo inteiro vigilante. Tempo inteiro vigilante. Você nunca vai saber, na verdade, se estão te olhando na rua. É porque você tá muito bonita? Uhum. Ou é porque
porque você não deveria estar ali naquele lugar. Porque essa neguinha é ridícula. Porque essa neguinha é ridícula, porque essa neguinha é metida. A gente, desde que tiram isso assim, ó, o véu da nossa cara, é muito complicado. É muito complicado a gente saber o real motivo que as pessoas estão olhando, o real motivo como as pessoas estão se relacionando com você. E parece bobeira, exagero nosso até. De repente uma pessoa branca, quando estiver ouvindo e nos assistindo, vai achar, nossa, mas que exagero, a pessoa não vive, vai ficar pensando. É isso. É um exagero que você nunca vai saber. Nunca vai saber. Mas a gente, por um outro lado, viveu esse lado que é viver sem essa compreensão. Então a gente sabe um pouco do que é viver nesse lugar do ai que exagero. Sim. Ai que exagero. E isso só faz sentido pra gente, na realidade. Me corrija se eu estiver falando bobagem. Só dói tanto, só faz tanto sentido porque a gente viveu nesse véu europeu, da colonização europeia. Por muito tempo. Então, quando você faz essa passagem, você entende que, opa, não é bem por aí. Então, é constantemente em alerta, né? Então, tudo muda. Constantemente em alerta. Muda realmente quando você se entende diferente. Quando você fecha os olhos, assim, você pensa, teve alguma coisa que você desistiu de fazer conscientemente por ser uma pessoa preta? Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que estar em determinados lugares... Tipo onde, assim? Você começa a perceber os lugares que você frequenta, né? E quando você vê, né, que as pessoas pretas são escassas nesses lugares, ou se elas estão lá, né, são servindo, não é se divertindo, você começa a ser mais seletiva, né? Pensar, poxa, talvez esse não seja um lugar bacana, né? Mas tirando isso, assim, da coisa social mesmo, trabalho, né? A gente perceber o preconceito lá dentro e não querer mais estar naquele lugar. Não é uma dificuldade com a dinâmica ali da empresa, né, ou do trabalho que você... Você fala trabalho formal. Ou trabalho formal. A gente não vai conseguir acabar, né, com o racismo, mas a gente fazendo a nossa parte ali, né, e tentando fazer com que outras pessoas também entendam, eu acho que o negócio é fazer o racista passar vergonha. É isso. Fogo nos racistas. É isso. Não, gente, é isso mesmo. Você precisa fazer ele se sentir, né, como... Constrangido, é isso. Não que funcione sempre, mas é um mecanismo. Eu acho que a gente precisa ser mais agressivo nesse sentido. Eu não sei, porque às vezes eu ficava pensando assim, será que essa pessoa está só reproduzindo porque não tem como você se dar conta de que você vai no bolo das reproduções? Sim. Mas às vezes eu acho, cara, que tem pessoas que fazem conscientemente ali, de maldade, e não há constrangimento nenhum que essas pessoas vão passar, porque a gente já viu vários vídeos de pessoas sendo gravadas, de pessoas brancas, de mulheres brancas sendo gravadas, e você via aquele prazer mórbido nelas, assim, você é um macaco. E a gente teve casos recentes, né? Porra, todos os dias. Quer dizer, enfim, a gente não pode chamar mulheres de loucas, mas aqui bateu no motoboy, no Rio de Janeiro, então eu acho que, não sei se constrangimento é algo que... É um mecanismo que a gente... né? Eu acho que talvez não, porque, que nem você falou, o que é mais triste disso é que a pessoa realmente ela sente prazer. A pessoa racista, ela gosta do que ela tá fazendo, ela sabe que é errado, mas ela continua fazendo. Talvez ela nem saiba, talvez seja isso que eu penso e pronto. E dane-se, sabe? Pois é, mas pra mim na minha cabeça não entra. Não? Não entra, tipo, ela não sabe o que ela tá fazendo. A gente não tá falando de uma criança de 5 anos que tá reproduzindo o que ela viu a vida inteira dentro de casa, entendeu? Porque você acredita mais no ser humano do que eu, vou te falar. Eu tento acreditar, porque, pô, se não acreditar, a gente desiste de viver também, né? Porque a gente não consegue viver sozinho, a gente tá no meio dessa galera aí, né? E é aí que a gente se preocupa, né? Porque estão por todas as partes. Isso, quando eu entendi o racismo e, né, entendi que eu tinha sofrido racismo e me entendi uma pessoa preta diferente das demais, eu não precisei sair de casa. Quer dizer, eu saí de casa, mas quando eu entendi a coisa mesmo, cresceu, né? Entendi o que você tá falando, tipo, você não precisa estar se relacionando necessariamente com o mundo externo, porque o racismo ele é tão arraigado. O racista, ele vai achar um jeito de te encontrar. Ele vai achar um jeito de te encontrar. Então, assim, só para finalizar essa situação que eu passei, então o que aconteceu? Eu coloquei na rede social, não tive dúvida. Quando eu vi primeiro, eu fiquei muito chocada. Demais, assim.
Tipo, eu não conseguia entender, aquilo não... Eu via, já era bem tarde, assim, já era quase madrugada, e aí o que que eu faço? O que que é isso? Muito chocada. Aí eu falei, não, eu vou fazer um post e vou expor todo mundo. Porque naquela época ainda você podia expor quem estava errado, agora hoje em dia você toma um processo e perde, né? Se você expor quem está errado, né? Mas naquela época não tinha disso. E aí eram todos menores de idade. Todos menores de idade. E aí o que eu pude fazer foi essa exposição, aí claro, eles foram muito atacados, não tanto quanto eu, mas também com certeza as pessoas foram me atacaram, eles desativaram a rede social, aquela coisa, né, básica que acontece, né, e aí na época eu procurei um advogado, mas a coisa não foi pra frente, sabe quando você não tem força de continuar, não era uma coisa minha que eu não queria, mas o negócio não anda, não foi, até que foi caindo no esquecimento. Eu fiz o BO, que não serve para nada, e o que ia adiantar movimentar uma ação também, tudo menor de idade. Sim. Daí você vem naquela, não vai dar em nada, não adianta, eu não vou sofrer mais do que eu já sofri, né? Não vou passar, não vou levar isso adiante. E aí acabei não fazendo nada, não deu seguimento, não deu em nada, né? Mas eu acho que para eles ficou uma lição, né? Não sei, eu queria saber se eles são racistas até hoje, né? Hashtag oremos. Porque foi no medo mesmo. Não passou uma agulha, sabe? Ficaram com muito medo, né? E parece que perceberam o que fizeram, assim. Porque depois veio aquele pedido de desculpa, eles vieram pedir desculpa, aquela coisa toda. Isso é uma situação que eu passei, que eu acho que foi o que mais, assim, me marcou e eu me senti, assim, muito impotente. Eu achava que eu não sabia o que fazer, não sabia como fazer. Parece que ali foi sabe, me jogaram num buraco até eu começar a entender tudo que tinha acontecido. E foi aos pouquinhos, e é até hoje, aos pouquinhos, porque a gente nunca vai entender tudo, né? Eles vão estar sempre inventando uma coisa nova, né? Então, é um processo lento e contínuo, que não acaba nunca, para uma pessoa preta. Porque quando não é o meu processo, é o teu. Sim. Que às vezes não é igual ao meu, mas eu entendo, me solidarizo com você, entendeu? Porque eu entendo o que você passou. Pode não ser na mesma proporção, mas dentro de você pode ser muito mais esmagador do que foi dentro de mim. Então, é tudo isso, né? Então, por isso que eu digo que é um processo contínuo, infinito. E pra gente terminar agora, então, eu fiquei só com vontade de saber uma coisa assim, se você pudesse mudar a tua trajetória, você mudaria? Eu acho que não. Talvez pareça muito pretensiosa falar que não, mas é porque eu que tô aqui agora, eu só existo por conta dessa trajetória, né? Então, porque eu entendi muita coisa, assim. Posso ter feito muita coisa errada, ter entendido muita coisa errada, posso, mas eu segui, né? Continuei tentando entender, né? E isso faz parte da nossa caminhada, da nossa evolução, das nossas trajetórias que a gente está aqui para compartilhar, né? Então eu penso que eu não mudaria nada, porque eu não acho que se eu mudasse alguma coisa, teria mudado tanto, né? O resultado final disso tudo. Eu não consigo pensar numa coisa pontual que mudasse e fizesse sentido, sabe? Para minha busca, assim. Então eu não mudaria. Fechando o primeiro episódio do Gotímetro. Obrigada se você chegou até aqui. Nosso muito obrigada, um beijo grande. Eu sou Cléo Cavalcante. Eu sou Mônica Margarido. Em breve, o segundo episódio de Gotímetro, nosso antirracismo, nossa pequena dose de racismo, de antirracismo cotidiano. É isso. Não obedeço mais